Olá, voltamos agora com o segundo bloco do nosso Fórum Online Cobertura Paralímpica, que está sendo feito pela imprensa editorial em parceria com a Escola de Jornalismo da ESPM e com o Núcleo de Imagem e Som da ESPM também. Muito obrigada mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente desde o primeiro bloco. Esse é muito bom também, a gente vai falar a respeito dos impactos sociais da Paralimpíada no Brasil e, para tanto, a gente recebe aqui gente fera pra caramba. Bom, a Flávia Sintra, que é repórter do Fantástico e está aqui com a gente. Muito obrigada, Flávia, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui. Muito obrigada. Bom, obrigada mesmo. O Dudu Braga, que está aqui, que é o nosso secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da cidade de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Dudu. Que isso, obrigado eu. E a gente também está com o Jairo Marques, que é colunista e repórter da Folha de São Paulo. Obrigada, Jairo, por ter vindo. Obrigado, Thaís. Um prazer. Pelo convite. Muito obrigada. Bom, a gente vem aqui conversando a respeito da Paralimpíada, da cobertura de Paralimpíada e da forma da imprensa tratar a Paralimpíada. Bom, um dos grandes pontos desse fórum é fazer com que a gente suscite novas pautas e fale de novas formas a respeito da pessoa com deficiência e a respeito do esporte de alto rendimento. Bom, eu queria começar então com vocês. A primeira coisa que eu queria saber, o quão vocês acham que vai mudar a imagem da pessoa com deficiência no Brasil, sendo as Paralimpíadas realizadas aqui esse ano? Flávia, que é a mocinha, pode começar? Acho que a gente tem aí uma certa frustração em perceber que o legado da Olimpíada e da Paralimpíada não é tão expressivo quanto a gente tinha uma expectativa anterior. A gente está há muitos anos esperando por isso e está vendo que as coisas não estão acontecendo dentro do que a gente imaginava. Mas o legado cultural, a mudança de olhar, o aprendizado sobre o tema, eu acho que a gente não pode abrir mão. E a expectativa de ter esses jogos realizados aqui no Brasil é muito grande nesse aspecto, porque vai ser a nossa oportunidade de exercitar esse convívio, de afinar esse olhar e da gente, como jornalista, aprender a abordar esse tema de um jeito mais adequado, mais alinhado com os conceitos atuais e abandonar alguns modelos antigos e que a gente continua repetindo no nosso dia a dia. Então, acho que hoje essa questão cultural mesmo, da mudança de comportamento, o amadurecimento do olhar e tendo uma cobertura adequada, vai nos trazer um avanço muito importante. E esse olhar, esse comportamento, esse modo de se relacionar com o assunto se reflete nas micro-relações, né? Nas famílias, nas empresas, no governo, no dia a dia. Então, acho que é por aí. Sou otimista. Bom, quando a gente está com um time dessa altura aqui, né, o Dudu e a Flávia, fica jogo duro para acrescentar, né? Mas eu acho que, como a Flávia pontuou e eu reafirmo, acho que a gente já perdeu a largada. Assim, infelizmente, a gente não conseguiu dar um clima, né, que as pessoas com deficiência mereciam nessa oportunidade de ter uma Paralimpíada no Brasil. E eu digo que esse clima teria que ser formado no mínimo há um ano atrás. Porém, de novo, como a Flávia disse, a oportunidade ela continua valendo. A gente vai ter um impacto visual, que me perdoe o Dudu, bastante importante com a chegada desses 4.000 atletas do mundo inteiro na cidade do Rio de Janeiro. Então é gente sem pernas, sem braços, gente que não vê, gente com cadeiras de roda, gente com cadeira de roda astronômica. E somente essa presença, a meu ver, vai causar um burburinho, em primeira instância, no Rio de Janeiro, mas eu acredito, né, que a mídia vai conseguir entrar nesse clima e vai criar um clima nacional de mostrar essa diversidade habitando uma cidade como o Rio de Janeiro. Porque uma das grandes coisas que a gente sempre ouve, né, Flávia, né, Dudu, é o seguinte: mas eu não vejo essas pessoas. Né? Mas onde é que estão os cadeirantes? Bom, infelizmente no Brasil muitos deles estão dentro de casa. Né? Mas a gente vai ter a oportunidade de ver muitos. 45 milhões de brasileiros. No Brasil, exatamente. Corrigindo até o número que foi dado no primeiro bloco, né? Não são 25 milhões de pessoas no Brasil com deficiência, são 45 milhões, né? Então a gente vai ter uma oportunidade única para
discutir em alguma maneira, em algum nível, essa imagem e que a imagem atual que nos pregam muitas vezes não nos agrada, né? E eu acho que o esporte é uma oportunidade ímpar para mostrar uma nova imagem, né? Que envolve a competição, que envolve resultado, que envolve índice, né? Disputa. Então, eu acho que sim, teremos uma grande chance ainda de discutir imagem, de discutir legado. E você, Dudu? Olha, eu acho que eles falaram certo. Eu nasci em São Paulo, né, mas eu vivi no Rio de Janeiro. Concordo com o Jairo e com a Flávia em relação ao que a gente está saindo atrás. A cidade do Rio de Janeiro está num momento muito difícil, né? Quando as Olimpíadas, quando a gente ganhou, né, para conseguir sediar aí as Olimpíadas desse ano, foi uma grande festa, mas a gente não sabia que a própria cidade do Rio de Janeiro ia estar passando por uma situação tão difícil financeiramente. Então, qualquer legado em relação, poxa vida, aos modais, né, que existem para você poder se locomover em a cidade, que você poderia ganhar fisicamente, ficaram para trás. Né? Mas acho que a gente pode e vai com certeza, né, otimizar isso em relação, posso dizer, até uma questão ideológica em relação à pessoa com deficiência, porque as Paralimpíadas funcionam justamente assim. Né? Eu me lembro, eu sou deficiente visual há 25 anos, mas eu cheguei a ver as Olimpíadas as últimas Olimpíadas que eu vi foi de 92, e isso tem uma coisa que me marcou, foi muito as Olimpíadas. A força que tem a Paralimpíada, né? Eu convivi pouco com pessoas com deficiência, hoje em dia a gente tem convivido muito mais, graças a Deus, apesar de ser pouco, né? A gente tem que fazer muito mais, as coisas vêm se modificando, a gente tem visto, tem um trocadilho, né, Jairo, aqui, a gente tem visto, força de expressão, mas tudo bem, mais pessoas com deficiência na rua, atuando, andando, se locomovendo com as suas cadeiras, nós, deficientes visuais, com as bengalas, e é isso que a gente vai conseguir trazer de legado, né? Essa visão que a Paralimpíada traz é justamente uma visão tirando aquele estereótipo do coitado, né, que a gente tanto fala, né, em tantas palestras, né, Flávia, que a gente fala sobre isso, nós não somos coitados dessa visão, esqueça essa visão, e a Paralimpíada tem isso, né, porque só o fato, né, de você participar da Paralimpíada já é uma superação. Aliás, né, eu acho que a Paralimpíada, a Olimpíada, não a Paralimpíada, né, a Olimpíada natural, o marketing tem sido muito forte, eu tenho algumas restrições em relação ao marketing, sou um crítico do marketing, porque o marketing, às vezes, eu acho, né, eu que estudei um pouquinho sobre isso, está passando um pouquinho da conta, mas assim, hoje o que importa nas Olimpíadas é mais vencer do que participar, mas as Paralimpíadas, não, ela já tem isso por si só embutido, né, dentro do seu contexto, né? Só o fato de você participar, né, já está valendo, isso já é bacana, né, que é justamente a frase, né, o importante é competir. Né? Eu acho que a Paralimpíada traz muito isso e isso é muito importante para a gente nessa visão. O espírito olímpico, de Total, fato. É o espírito olímpico verdadeiro. E eu acho que esse foi um dos motivos que fez com que os estádios nas últimas Paralimpíadas, o Jairo pode falar até melhor porque estava lá, né? Fossem lotados por famílias. Famílias inteiras que queriam levar os seus filhos para conhecer essas histórias de inspiração e viver essa diversidade, que é muito positiva, né? E faz muito bem para o desenvolvimento de qualquer criança. Não estou falando agora de crianças e nem de famílias de pessoas com deficiência, mas eu como mãe, eu quero que os meus filhos convivam com toda a diversidade porque eu sei que isso é bom para eles, não porque eu quero fazer o bem para uma criança com deficiência. É até uma demanda egoísta de uma mãe que quer que o filho se desenvolva bem, feliz, que seja um cidadão legal e que para ele é importante crescer tendo referências de pessoas diferentes dele. E a Paralimpíada é uma grande chance, né, de viver isso em família. Desculpe. Não, imagina, Flávia, eu te peço perdão. Assim, eu estou brincando com essa história, parece que eu estou fazendo trocadilho com a questão da visão, mas a questão visual da Paralimpíada é muito, muito importante, né? O fato de você ver um atleta sem braço, superando limites, né, e fazendo mesmo, isso tem um impacto de maneira positiva em relação à inclusão da pessoa com deficiência que é imbatível, né? É um marketing maravilhoso, né? Estou falando, indo um pouco contra o marketing, mas é um marketing maravilhoso para nós, para mudar justamente esse discurso e estabelecer essa linha de convivência,
né? Entre Falando deficientes e sobre deficientes. o que vocês estavam dizendo de inclusão, no sentido das pessoas terem contato com as pessoas com deficiência e verem pessoas de alto rendimento fazendo outras coisas, não vendendo bala no sinal, como a gente costuma ver por aí. Em Londres, os estádios estavam lotados de gente, né? No Brasil, a gente está no momento em que os ingressos estão praticamente às moscas, a venda está baixíssima. A que vocês atribuem isso? Eu primeiro lamento demais, assim, a gente está na beira da realização dos jogos e isso não ter decolado, né? Há alguns meses eu tenho escutado o discurso, não, mas quando chegar mais perto vai, quando chegar mais perto vai. E parte desses ingressos também, parte importante, foi comprada pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai distribuir gratuitamente esses ingressos. Enfim, isso me cala, assim, me dói um pouco saber que, por mais que a gente batalhe, a Flávia está num grande meio, eu estou num grande meio, tem outras pessoas nos grandes meios batalhando por inclusão, batalhando pela pessoa com deficiência, mas a gente ainda precisa, o que nos abre é um caminho, um deserto árduo, porque a gente não conseguiu ainda mostrar a dimensão que os jogos têm, que a pessoa com deficiência tem, para lotar esses estádios. Acho que nós vamos conseguir melhorar um pouco, né? Vamos conseguir melhorar. E qual o apelo assim, maior disso? Parte a Flávia já falou e eu reforço. Assim, eu estive em Londres e as pessoas até tremem quando a gente cita o exemplo de Londres, né? Porque ele é muito forte o exemplo de Londres. Eu sempre também conto essa história. O Brasil era finalista de uma competição de boccia. E boccia é um esporte que, meu Deus do céu, né? É lento, e o jornalista gosta de movimento, gosta de tal. E lá fui eu, muito mal-humorado, fazer a cobertura da final que o Brasil estava disputando a medalha de ouro na boccia. E quando eu entrei na arena da boccia, a arena estava lotada. E só aquilo já me causou um impacto. Eu falei assim, bom, alguma coisa está acontecendo aqui que eu não sei. E os movimentos são lentos, como eu disse, mas a cada movimento que uma pessoa com deficiência fazia, e geralmente as pessoas que jogam a boccia na Paralimpíada são pessoas com restrição muito severa de movimento, o estádio vinha abaixo. E o que era aquilo? Era uma celebração da diversidade. Era o pai mostrando para o filho, filho, olha o que você pode fazer. Você pode ser um campeão. Né? Olha que bacana que é uma disputa. Né? E qualquer que seja a sua condição, você pode disputar, você pode ganhar, você pode estar ganhando aplausos. E aquilo gerou uma certa catarse. E que era maravilhoso de ver. Né? E o Brasil ganhou e tal, levou a medalha de ouro. E eu jamais vou esquecer uma cena que eu depois narrei no jornal com muita emoção, que os brasileiros, como eles tinham restrições muito severas nos braços, eles agarraram a bandeira do Brasil e a medalha com a boca. E circularam aquilo lá, sabe, recebendo aplausos. Caramba, quem que não quer ver uma cena dessa? E a gente vai ver dezenas de cenas dessas em casa. Né? Eu acho que as famílias precisam se agitar um pouco mais. Né? As pessoas precisam se agitar um pouco mais, porque vai ser um grande espetáculo. Enfim. O legado, você sabe que me lembrou eu tive com o Clodoaldo, né, nadador. Teve uma coisa que me marcou muito dentro disso que você está falando, que teve uma vez um menino que chegou para ele e falou, poxa, quando eu crescer, um menino que não era deficiente, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Pô, isso é uma coisa tão linda, né? Ou seja, o Clodoaldo usa muletas, né? Falei, poxa vida, usa cadeira também, de vez em quando. De vez em quando usa cadeira? Usa. Então eu falei, poxa, que coisa maravilhosa, né? Você vê uma criança ter como um ídolo realmente um atleta paralímpico, né? É muito legal. Esse é o fator modificador, né? Eu queria voltar à catarse que o Jairo descreveu e eu comecei até a ficar emocionada, porque eu estava vendo. Viajando na cena, né? Eu acho que ali aconteceu um entendimento que o Renato estava dizendo no bloco anterior. As pessoas conseguiram entender o esforço necessário para cumprir aquilo. E aqui no Brasil, a gente ainda tem uma carência muito grande desse entendimento, dessa compreensão do significado do esporte, do nível de dificuldade, de tudo que aquelas pessoas enfrentam para conseguir estar ali. E aí eu não estou falando do exemplo de superação que a gente se arrepia. Depois a gente até pode falar mais disso, que a gente se arrepia de escutar.
não é um exemplo de superação, é uma história de um atleta que se dedicou anos para estar ali e para alcançar aqueles resultados. Aqui, além da gente não entender isso, a gente ainda associa a um evento deprê, a uma coisa baixo astral. Mas eu acho que isso é culpa do Teleton, desculpa, Silvio Santos. Pode ser. É uma visão muito Teleton, né? Uma coisa meio... Essa visão antiga, né, que principalmente os programas populares nos usavam, Sim. né, para... Mas até o Teleton está mudando. Até o Teleton está mudando. Agora, peraí, só existe o Teleton. É verdade. A gente não tem as pessoas com deficiência participando Em outros lugares, da nossa exatamente. rotina, da nossa rotina jornalística. Tem o Jairo, tem eu, que cheguei há pouco tempo, estou na TV Globo há 6 anos, e estou no Fantástico. Enfim, se você for ver a nossa rotina, São pouquíssimas. na televisão, nos jornais, então a gente não tem nem referências disso. E quando tem uma referência do Teleton, também é fácil atribuir toda a responsabilidade para ele. É verdade. Não vejo dessa forma. Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa. É verdade. E aí a abordagem que a gente vai dar na hora de mostrar a Paralimpíada é fundamental para quebrar esse estigma. Ela tem esse estigma. Muda mesmo, né? A Paralimpíada Muda. isso. A gente vai estar convivendo diariamente com notícias vindas da Paralimpíada por 3 semanas, no mínimo. Sim, com certeza. E aí a gente tem aquela enxurrada de medalhas, a gente tem aquela sequência que não acaba nunca de quebra de recorde mundial, números muito maiores até do que trazem os nossos atletas olímpicos e sempre com uma visibilidade tão menor. E daí a necessidade da imprensa estar muito mais bem preparada, dos jornalistas estarem mais bem preparados e dos jornais e da TV e a mídia convencional dar o espaço necessário para isso, né? Mas falta informação, Thaís. Eu tenho certeza, toda vez que eu falo para um colega jornalista ou numa palestra que não é para falar preso a uma cadeira de rodas, que a minha cadeira de rodas não me prende, que ela me liberta, eu tenho certeza que esse sujeito não escreve mais preso. É que a gente reproduz modelos que a gente recebe prontos ao longo da vida, vai A gente acha mais seguro esses modelos. vai armazenando e aí na primeira oportunidade, fulano que está preso a uma cadeira de rodas, e aí estraga tudo. Ou então que tem uma necessidade especial ambulatória, que eu acho sensacional essa. Eu queria só trazer aqui para vocês uma pergunta. Obrigada, gente, para as pessoas que estão aqui com a gente acompanhando o fórum. Obrigada mesmo. A Jussara de Barros está aqui desde o bloco anterior e essa é uma pergunta que encaixa muito bem com o assunto de vocês. Ela falou que é voluntária na Paralimpíada e ela soube que apenas 30% dos voluntários mostraram o mesmo interesse. E segundo consta, pela falta de glamour. Ela pensa exatamente o oposto disso. E ela queria saber o que vocês acham a respeito disso, da falta de interesse das pessoas, inclusive de atuarem no evento. Ô, Jussara, acho que, de novo, vou ter que me remeter a Londres. Londres, a disputa era ao contrário. As pessoas queriam estar muito mais servindo a Paralimpíada. Tanto é que nas arenas tinham muitos voluntários, porque houve uma ansiedade das pessoas muito grande em estar diante da diversidade, porque você vai aprender alguma coisa diferente ali do teu universo. Né? Você vai lidar com algo diferente do seu universo. E é tão glamourizado quanto. Tão glamourizado quanto. Mas a questão do voluntário para a Paralimpíada, ele vai também um pouco além de estar ali no Oba-Oba. Eu me lembro de um caso que aconteceu no ano passado, no Canadá. Eu fui fazer os Jogos Pan-Americanos de Toronto. E, inclusive, vivi uma situação com a Lilian, que vai participar aqui no próximo bloco com vocês, que eu precisava me deslocar de uma arena para o centro da cidade. E os voluntários estavam meio perdidos assim para dar uma informação onde é que tinha um raio de um transporte acessível para um cadeirante, né? E aí a Lilian se prontificou a me ajudar, ela correu atrás até achar um tal de um ônibus que eu conseguisse me deslocar lá. Então, o voluntário da Paralimpíada é um ser ali essencial, tanto para o básico, né? De informação de um local onde é outro, e a quantidade de pessoas que vai necessitar de informação vai ser grande, imagino eu, porque a gente vai ter um público com deficiência muito grande, né? E normalmente os lugares são diferentes, as entradas são diferentes, então a gama de informação necessária vai ser enorme, que enfim, a gente vai precisar de uma quantidade de voluntário. Se há uma falta de glamour, assim, eu
eu lamento, eu não sei de onde vem isso. Não, né, então, é isso que me preocupa. As pessoas não entendem o que vai acontecer. Elas não visualizam a grandiosidade do que está Exato. prestes a acontecer no Brasil. E aí elas vão ver na televisão e vão ficar, caramba, eu queria estar lá. Mas você sabe, Flávia, eu não sei se eu tenho uma impressão errada, vocês me corrijam se eu estiver errado. Acho que nós brasileiros temos o pouco hábito do voluntariado. Não é só uma questão das Olimpíadas ou dessa questão, né, das Paralimpíadas. Porque a visibilidade... Mas as pesquisas indicam que o brasileiro, eu concordo com você, ele tem um pouco hábito, mas ele tem muita vontade de ser. Tem. Agora a gente tem uma vontade que está aberta, né? Não, mas é uma vontade que as pessoas não vão atrás da informação para concretizar. E eu li uma pesquisa que perguntava, você tem vontade de ir à Paralimpíada? Era 90% sim. Você vai à Paralimpíada? Assim, quase todo mundo, não. Por quê? Aí tinha lá a múltipla escolha. A maioria respondeu porque os ingressos eram caros. Nossa, mas é Gente, muito barato. tem ingressos a partir de R$10. Flávia, Então o sujeito presume que é caro e já abandona o sonho. deixa eu só te falar de uma pesquisa que você falou disso. Eu tenho uma pesquisa que o pessoal do Manhattan Connection estava falando há uns 8 anos atrás, é um número mais ou menos a mesma coisa. Perguntaram para as pessoas quantas... Você tem algum tipo... Você é preconceituoso? Não. 90%. Né? Aí a segunda pergunta é, você conhece alguém que que tenha preconceito? 90%? Sim. Ou seja, os números não batem. Não batem. Essa conta não bate. Essa pesquisa eu acho sensacional. Muito bom. Desculpa te cortar. Não, muito bom, muito bom. O André Varanda, aqui de São Paulo, obrigada, André, também pela pergunta. Ele quer saber se o legado de mobilidade, urbanismo e arquitetura, vocês três disseram que acham que não vai rolar. Então, a expectativa é no legado intelectual. Quais esses avanços intelectuais esperados? É esse entendimento que ocorreu em Londres que vocês acham que vai acontecer aqui no Brasil? Eu acho que Londres foi além. Além de ter havido o que ele está chamando de legado intelectual, gostei até desse termo. bonito. Houve um legado físico. As estações de metrô de Londres, mesmo as mais antigas, São bem antigas, eles né? criaram mecanismos de acessibilidade. Ai, que vergonha, gente, a gente não vai ter isso. Não vai ter. E mais do que isso, e quando eu estava lá, e assim, eu ia a uma loja, eu ia a um lugar, você sentia que os vendedores e que as pessoas, eles estavam felizes por você estar ali. Eles já estavam, eu falei assim, pô, o cara veio mesmo, assim, veio mesmo um cara com deficiência aqui, como eles tinham alertado. Né? Ele não entrou em pânico, meu Deus, o que eu faço com esse cadeirante aqui na minha loja? Então, acho que Londres foi além. Aqui no Brasil, o legado físico, talvez o Dudu possa falar um pouco mais, porque ele conhece mais a cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei nem se Copacabana, que vai ser o centro de mídia, eu não sei nem se diminuíram as pedras portuguesas e se fizeram calçadas, eles fizeram rampas. A cidade do Rio de Janeiro está muito atrás de São Paulo, né? Na questão de acessibilidade em relação às calçadas, piso podotátil, está muito atrás, muito atrás. O Rio de Janeiro precisava ser feito um trabalho. É uma cidade, claro, a Zona Sul, né, ali, é muito mais antiga, né, populacionalmente ali foi sendo, né, povoado de maneira muito mais rápida e desordenada, né, os prédios não têm espaço entre um e outro, então tem questões ali arquitetônicas muito difíceis de serem resolvidas do ponto de vista. Muitas coisas muito fáceis. Falta... Como é que a gente fala? Falta vontade de fazer. Política, porque colocar uma... né? Assim, eu ando bastante por Copacabana, sempre que eu vou para o Rio, eu fico em Copacabana, que eu adoro. Eu também. E tem aquelas esquinas de Copacabana, para você atravessar a rua... Exato, Flávia. É muito fácil fazer aquilo. Até a altura da guia, né? Lá em Copacabana é uma coisa complicada, mas assim, é facílimo. Agora também é o seguinte, a gente não pode já aceitar que não vai rolar. Ainda dá tempo de fazer um monte de coisa. Né? Não dá mais tempo de fazer todo aquele preparo com a qualidade e antecipação que a gente imaginou que fosse acontecer, mas dá para fazer muita coisa ainda. Agora, o que vai fomentar a velocidade e a qualidade dessa transformação, a gente não pode esquecer que é a cobrança que a gente vai mostrar nas reportagens que a gente vai produzir, nas matérias que a gente vai veicular e na abordagem que a gente vai dar para esse assunto. E teve algo também que eu acho que é importante de colocar aqui. O Andrew Persson, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele disse em entrevista, né, à Folha de São Paulo que
Ele acredita, e eu também acredito, que uma pessoa com deficiência vai conseguir se deslocar no Rio de Janeiro para que ele vá aos Jogos. Né? Então isso já me anima. Ele acha que vai haver um esquema. Consegue, Jair, que vai consegue. ser possível eu ando sair... de ônibus no Rio de Janeiro. Tem vezes que dá tudo certo, tem vezes que eu ando de ônibus no Rio de Janeiro. Outro dia eu peguei um ônibus, enfim, peguei 3 ou 4 anos para chegar no aeroporto porque o táxi que eu tinha marcado não apareceu e eu tinha o horário e eu fui de ônibus. Dá para fazer. Agora dá para fazer com menos sacrifício. E a gente tem que pensar que vai vir gente do mundo inteiro. Exato. Vem pessoas com deficiência do mundo inteiro assistir a Paralimpíada. O engraçado é que A vergonha dessa vez é internacional. É. E grande, né? Que são muitos países. Bom, você estava falando a respeito dos exemplos de superação, né? Que são muito utilizados pela mídia. E eu queria saber de que forma vocês acham que o jornalista pode ajudar a educar, primeiro, a forma de se tratar e de abordar uma pessoa com deficiência, até para fomentar que as pessoas queiram ser voluntárias. Então, vamos por aí, não vou ser voluntária porque, poxa, ele é cego, eu não sei se eu tenho que pegar no braço, se eu puxo, se eu seguro. Então, de que forma você acha que a mídia pode ajudar? Você também, Jair, Dudu também, como leitor. E o que a gente faz de mais errado? O que a mídia faz de mais errado em nomenclaturas e afins? Eu acho que a gente, como jornalista, tem a obrigação de usar a terminologia adequada. Do mesmo modo que a gente não fala mais aidético e fala a pessoa que vive com HIV, porque a gente aprendeu o modo correto de tratar, ou o movimento negro, que também trouxe as suas diretrizes. Enfim, todos os segmentos e minorias têm o modo pejorativo, né, que traz um vocabulário cheio de ranço, com significados incorporados, porque as palavras vão ganhando significados diferentes ao longo do tempo. Exato. Outro dia eu estava conversando com o meu chefe até, ele falou, poxa, Flávia, mas muda tanto. Muda, porque a língua é viva, né, e as palavras vão ganhando, Com certeza. mesmo aleijado. Na origem da palavra, né? Não tem nada de pejorativo, mas foi ganhando uma carga social tão negativa a ponto de hoje ser uma ofensa. Cego, deficiente visual, né? Também, o ceguinho, né? Os diminutivos todos que trazem uma carga de parece que a pessoa é menor, que o direito é menor, ou de infantilizar a relação. E aí, infantilizando infantiliza, você não fala, não quer uma aguinha, né? Isso quando falam direto com você, né? Isso quando falam direto com a gente. Não, eu tô acostumado a sempre falar com quem está comigo, mas tudo bem. Eu também. Então, a escolha das palavras é uma coisa muito importante que a gente pode se preparar. Não dá para falar tudo aqui, mas se você entrar na internet, você vai ver em várias instituições cartilhas, materiais de boa qualidade produzidos com recomendações básicas. A que eu acho mais importante, que é a origem de todo, que origina aí e tem muitos desdobramentos, é o termo pessoa com deficiência. Prefira usar pessoa com deficiência, você não vai errar. Se quer especificar deficiência física, visual, auditiva ou intelectual, mas quando você fala portador de deficiência, quando você fala necessidades especiais, tem aí um motivo, é triste, né? Mas você sabe da onde veio essa história das necessidades especiais? Foi uma tentativa de suprimir o uso da palavra deficiência, com a intenção de te valorizar. Então, a assim, intenção é valorizar a pessoa. Não, você não tem uma deficiência, você tem necessidades especiais. Então, se você tem essa conduta, você está automaticamente admitindo que a deficiência é uma característica negativa e que te inferioriza. E se eu quero te enaltecer, eu escondo a sua deficiência. Ou seja, é uma visão absolutamente preconceituosa, excludente, e não tem motivo de ser. A deficiência é uma característica importante na nossa vida. Então, quando a gente vai se referir a alguém que tem uma deficiência, nada mais simples e adequado do que dizer que essa pessoa tem uma deficiência. O erro está em colocar essa deficiência num tamanho maior do que ela tem. Ou dar numa pauta, num texto, numa reportagem, um tempo, dedicar uma energia maior do que o que aquilo de fato representa na vida da pessoa. Sim, boa dica para jornalistas. Exato, eu uso esse gancho que a Flávia finaliza fala para falar da história da superação. Evidentemente que
o apelo de marketing, o apelo jornalístico da história de superação, ele é legítimo e tal. Mas o que muitas vezes a gente que tem uma deficiência severa, como eu, como a Flávia, a gente dá risada, que assim, às vezes a pessoa ela atravessou a rua, né? E aí alguém olha, meu Deus, que exemplo de superação. A pessoa abanou tchau pro padeiro, meu Deus, ele é um exemplo de superação. A superação passou a ser algo tão patético, E né? Banalizado a superação. O que a gente gostaria de reconhecer é o que a Flávia falou no começo também. É um esforço, é um trabalho que a pessoa fez para estar onde ela está. Uma superação de verdade. Exato, mas que agora tem que ganhar vida. outro nome, porque o termo foi tão desgastado. Né? Exato. Que uma superação, na verdade, é de limite. Vamos supor, antes ele fazia o negócio em 10 segundos, ele precisa fazer em 9, senão ele não alcança o índice. Então ele superou É uma aquilo. questão inerente ao esporte. O esporte de alto rendimento é assim. A gente não quer, né, na verdade, assim, essa posição de herói. Né? Exato. Superação, sim, né? Mas herói não, né? Herói não é. Exato. E assim, é claro que em alguns casos, como você mesmo citou, é realmente uma superação, é realmente um fato histórico e tudo mais. Mas nem tudo é superação, às vezes é vida normal, é um cotidiano, é uma disputa, enfim. Então o jornalista, sobretudo, tem que ter muito cuidado quando ele está tratando alguém como um exemplo de superação. Acho que as coisas precisam ter a medida que elas realmente têm. Falando em pauta, que pauta vocês acham que pode suscitar a presença dessas pessoas com deficiência no Brasil, que não sejam necessariamente só o resultado, ou só a história dela até chegar aqui, ou a evolução esportiva? Começar a fazer. A gente tem 40 minutos, tem 40 né? minutos. Agora você tem 40 minutos cada um, então... Mas é só ter criatividade, né? Porque você tem tantos olhares, assim, dependendo do ângulo que você você enxerga uma pauta diferente. Eu faria histórias das famílias desses atletas. Imagina aquela mãe que levou aquela criança com deficiência na escola e foi recusada na primeira, e foi recusada na segunda, e sofreu bullying na terceira, e foi discriminada a vida inteira. Com dificuldade levou aquele menino para treinar na piscina. E o que deve ser? Agora que a gente é mãe, a gente fica bobona, né? Mas imagina o que deve ser para essa mãe ver o filho lá no pódio. Meu campeão. Deus do céu. Então... Porque a deficiência no começo aliás, a deficiência né? A deficiência existe na família, né? Claro. Quando você tem uma pessoa com deficiência. E aí todas as questões, as especificidades. Eu tenho muita curiosidade também sobre os atletas guias. Esses caras que estão correndo do lado do cego e que tem que estar... Tem uma comunicação tão afinada. E que são tremendos atletas, né? São super atletas. Acho que agora até ganhou medalha Ganhou medalha junto, junto agora. E o universo do cego também, até pode fugir um pouco de questões da Olimpíada, mas que são complementares. O cão-guia, por exemplo, que é um recurso ainda tão pouco presente na nossa rotina, no nosso país. E vão ter muitos cães de assistência. Os cães de assistência. Que são muito comuns nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que o cadeirante ele traz o seu cão. O seu cão para fazer tarefas, sei lá, a chave do cara caiu, ou ele precisa abrir uma porta, ou os cães no exterior são treinados para dar uma mãozinha pro cadeirante. Está começando, também. Tem um Tá projeto começando aqui no Brasil, que é muito legal. Tem 2 aqui em São Paulo. Exato. Né? E as pessoas amam essas pautas. Sempre é sucesso. A gente sempre tem uma ótima audiência. Tem 2 questões que eu queria tratar, Thaís. Acho que uma, de novo, a Flávia me dá o trampolim. A Paralimpíada não é somente um evento esportivo. Ele tem em sua essência e vai ter até o fim dos séculos da humanidade um caráter social. Total. A Paralimpíada existe também, né, para lembrar a humanidade de que existem as suas diferenças físicas, sensoriais, intelectuais e que elas têm valor e elas, enfim, precisam estar integradas. Outro ponto, eu trabalho na Folha de São Paulo há 17 anos. E uma das coisas que eu me orgulho de trabalhar na Folha, e não digo isso com vaidade, mas digo isso com possibilidade para qualquer jornalista que vai cobrir para a Olimpíada, é que eu consegui publicar uma reportagem em cada um dos cadernos desse jornal. E eu quero dizer o seguinte, eu publiquei em caderno de culinária, a caderno de, sei lá, habitação.
Por quê? Porque, embora nós sejamos o mesmo ser humano, nós temos algumas peculiaridades para viver. Né? A gente precisa de adaptação, a gente precisa de alguns aparatos de comunicação, a gente precisa de alguns aparatos para conseguir ter uma realidade visual. Isso por si só explode no evento paralímpico. Você imagina só, 4.000 atletas, cada um com um jeito diferente, com uma cadeira de roda diferente, com um cão diferente, né, Flávia? E todo o potencial turístico que isso traz, né, ao mesmo tempo para o Rio de Janeiro. Como é que estão os hotéis? Tem quarto adaptado para cadeirante suficiente? Ah, não tem. Não tem. Vamos dormir na praia, né? Não tem jeito. Olha, eu espero que a TV já tenha reservado o meu. Você sabe que a gente, claro, né, cita muitas coisas negativas. A Flávia agora falou do turismo. Agora, uma coisa que nós brasileiros temos e que a gente percebeu isso, inclusive, na Copa do Mundo, né? É claro que, poxa, em matéria, as questões, como foram construídos os estádios, como tudo aquilo se tornou, mas tem uma coisa que a gente percebe no brasileiro e que a gente tem, é essa capacidade de ser simpático quando a gente recebe. Né? Esse acho que é um legado positivo, talvez não esteja muito dentro do mundo da deficiência, mas com certeza vai entrar dentro dele. Nós somos simpáticos, né? Nós gostamos de receber, nós temos esse caráter receptivo. O brasileiro ele dá um afago a quem recebe. A gente gosta de estrangeiro, né? Que as pessoas venham nos visitar. Então a gente recebe muito bem. Esse é um ponto positivo que eu acho que a gente tem que ressaltar. E eu concordo totalmente com o Jairo, né? Nessa questão. É um ato social a Paralimpíada, né? De inclusão da pessoa com deficiência, né? De você poder mostrar para as pessoas que é possível, que você tem a capacidade de ser feliz, de superar. Tem uma imagem que me marcou muito, e eu, de novo, não estou fazendo nenhum trocadilho, mas é a imagem, porque é engraçado, como eu enxerguei durante muito tempo. Você é um cara visual. Eu sou um cara totalmente visual, que foi do Alessandro Zanardi, que foi piloto de Fórmula 1, né? Ele com aquela bicicleta de mão. Né? Eu consegui ver. Aquela imagem é muito forte. Legal, né? É muito Eu quero forte. só pegar um gancho no que o Dudu falou, que eu acho que é muito importante, que é um aspecto cultural que a gente tem, que é muito bacana, mas ao mesmo tempo joga contra nessas horas, que é essa coisa da gente ser tão simpático, tão hospitaleiro. E aí, quando pega numa questão de acessibilidade, geralmente as pessoas falam: não, tem esse degrau, mas calma que a gente ajuda. Aí o jeitinho. E aí, esse ajuda... Eu tenho o Caio Leonardo, um amigo que é advogado, 10 anos atrás ele escreveu sobre um conceito que ele criou, eu achei sensacional, chamado exclusão solidária. Que é justamente essa cultura de deixa o degrau, não tem problema, vai dar trabalho para arrumar, a gente ajuda. Esse a gente ajuda tira a autonomia, tira a capacidade de locomoção, de independência e tira o prazer da pessoa estar ali. Então, a gente tem que pensar que as pessoas merecem, querem e merecem e têm o direito ao respeito. Total. Gente, eu estou chateada porque acabou nosso tempo. Isso foi tão bom, né? Sério Foi que acabou? rápido, foi muito rápido, né? Bom, antes da gente fechar de vez o nosso segundo bloco, Acabou eu mesmo? queria pedir, sim, infelizmente, eu queria pedir para cada um de vocês dar uma mensagem final, um recado. E, aliás, eu preciso mostrar aqui o livro do Jairo Marques. Já está indo para a segunda edição, né? Tomara. Não é O nada livro. politicamente Já vai fazer o correto. lançamento na Tá segunda aqui. edição. Esse livro vai ser lançado no dia 28 de junho, que é a próxima terça-feira. Você quer falar um pouquinho do livro para dar tchau, Jairo? Estaremos lá, né, Dudu? Com certeza. Enfim, o livro é um pouco sobre uma batalha que a gente tem de renovação de imagem, que a Flávia falou um pouco, o Dudu falou um pouco aqui. E eu espero vocês lá no dia 28. Acho que vai ser bacana, ou espero vocês nas livrarias. Mas para amarrar com a minha despedida aqui, eu acho que esse espaço foi extremamente importante. Eu acho que a revista Imprensa Portão Imprensa teve uma contribuição histórica fazendo esse evento, que poderia ter sido feito
por outros meios. Acho que quanto mais a gente tiver multiplicação disso, a gente vai fomentar mais outros meios de comunicação, vamos fomentar os jornalistas a pensarem sobre isso e reforço que as pessoas não podem perder a oportunidade de viver esse espetáculo que vai ser no Rio de Janeiro, que é o espetáculo da Paralimpíada. Tudo é muito bacana. Eu acho que eu vou estar lá, a Flavinha vai estar lá, o Edu vai estar lá. E não percam essa chance, gente. Eu acho que é algo do planeta, é algo da humanidade que vai acontecer perto da gente. E depois que passar, é muito chato você falar, puxa, eu não fui na Copa e a Copa foi tão legal. É verdade. É mais legal que a Copa, Jairo. É mais legal que a Copa. É mais legal que a Copa. E se você puder, vá com a sua família, leve os seus filhos. Se você conhece alguém que tem deficiência, que tem possibilidade de ir, incentive essa pessoa, porque eu tenho certeza que muita gente vai se arrepender de não ter ido. Não dá para explicar. Tem que ir. Dudu? É que a gente não perca, né, essa oportunidade que eu acho que, na verdade, poxa vida, a gente está passando por um momento de transformação no Brasil. Eu acho que algumas coisas, como a gente mesmo falou, eu, a Flávia e o Jairo, que a gente perdeu, né, a oportunidade aí de trazer um legado em transporte para a própria cidade, mas que assim que a gente transforme esse negativo em positivo, que a gente consiga analisar justamente o que foi errado para a gente poder melhorar. Acho que as Paralimpíadas vão trazer isso, vão trazer essa visão, né? Essa visão de participação, que é muito legal, que é muito bacana. Muito bom. Gente, muito obrigada por terem participado. Parabéns pela Prazer. iniciativa. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Prazer receber vocês, viu? A gente encerra agora o nosso segundo bloco do Fórum Online Cobertura Paralímpica e a gente volta rapidinho com o terceiro e último bloco. Até.